Oi, sumidos! Bem-vindos de volta! O tema do vídeo de hoje é um tema um pouco amargo, porque eu vou falar de uma maneira geral da importância da cultura material para eventos históricos, mas principalmente a importância da cultura material na construção da ideia de superioridade de um grupo sobre outro grupo. Esse caso que eu vou contar se trata do contexto do imperialismo inglês na China. Mas a gente já comentou aqui do que os ingleses causaram na África. A gente vai falar sobre o saque de um palácio imperial chinês da dinastia Qing em 1860. Eu vou deixar escritos os nomes, porque obviamente eu vou falar super errado. É um assunto que me parece ter sido muito pouco discutido, principalmente levando em conta o quão importante ele é, porque foi um dos maiores atos de vandalismo cultural da história da humanidade. Esse palácio que foi saqueado é comumente chamado de Palácio de Verão ou Summer Palace na Europa, mas o nome dele de verdade é esse aqui, e não se tratava de um palácio de verão. Era a principal residência do imperador nessa época, e nesse palácio estava armazenada a coleção de arte imperial chinesa, que havia sido acumulado ao longo de vários séculos, então é de uma riqueza material assim extraordinária. Estima-se que se esse lugar ainda estivesse vivo, ainda estivesse aí pra gente visitar, ele teria um acervo maior do que o do Louvre. Então, o que aconteceu? O que deu errado, né? O que aconteceu, basicamente, eu vou contar melhor essa história, é que os europeus tinham interesses econômicos na China, a China não topou, e aí, pra variar um pouquinho, eles fizeram a mesma coisa que eles mais gostam de fazer, que foi arrumar algum lugar assim fora da Europa, arrasar tudo, extrair todos os recursos e depois espalhar o mito de que eles estavam lá para trazer a civilização aos pobrezinhos dos primitivos, não é mesmo? Fizeram isso na América, fizeram isso na África, fizeram isso na Ásia. O mais triste é que esse mito se espalha enquanto a gente ignora e sabe pouco sobre eventos que comprovam a barbárie por parte dos impérios. Então eles têm o privilégio de poder se dizer civilizados quando eles destruíram um patrimônio cultural da humanidade gigantesco. Primeiro de tudo eu vou contar a parte histórica bem basicamente, tá? Isso é muito mais complexo do que eu vou contar, mas só pra gente saber do que se trata. Resumindo muito, as guerras do ópio aconteceram porque os ingleses tinham interesse em obter matérias-primas e manufaturas chinesas. Só que os chineses não precisavam de nada que a Inglaterra tinha para oferecer. Então não tava rolando troca. Aí qual que foi a brilhante estratégia imperialista inglesa para corrigir esse problema que eles tinham? Vamos criar uma demanda, vamos fazer eles precisarem de alguma coisa que a gente tem para oferecer. E outra, vamos criar uma demanda que é quase inesgotável. E aí eles criaram um vício em ópio. Coisa de gente civilizada, né? O ópio era plantado pelos ingleses na Índia e depois vendido na China, onde a Inglaterra tinha um monopólio, ou seja, lucraram muito. Isso deu a eles não só um lucro em termos econômicos, mas uma entrada na Ásia, um acesso a todos os mercados asiáticos além da China. Os chineses não gostaram nada do efeito que o vício em ópio estava tendo na população e do quanto eles estavam perdendo em termos econômicos também, e se rebelaram. E aí isso resultou na primeira guerra do ópio. Os chineses perderam, tiveram que pagar uma baita de uma multa, foi imposto a eles assinar um tratado super debilitante à economia deles, eles tiveram que abrir ainda mais portos para os ingleses, Hong Kong virou praticamente uma colônia, e aí, depois de alguns anos, eles se opuseram de novo à invasão inglesa e francesa também nesse estágio. Mas foi nessa segunda guerra do ópio que o evento que eu vou contar hoje rolou. Em 1860, ano final da guerra, os chineses sequestraram e torturaram até a morte, em alguns casos, tropas inglesas e indianas. Os indianos, coitados, eram nessa época colônia da Inglaterra e tinham que lutar pelos interesses ingleses. Como um ato de solene retribuição, nas palavras dos oficiais britânicos, os exércitos ingleses e franceses entraram nesse palácio e roubaram tudo que eles conseguiram carregar. Tudo isso está contado e documentado bem direitinho pelos próprios militares que estavam envolvidos nesse saque. Tem um que conta que o que eles não conseguiam carregar, eles quebravam. Coisa de gente civilizada, né? Qual foi o saldo disso tudo nesse caso? 1,5 milhão de objetos foram saqueados. 1,5 milhão dos melhores e mais sofisticados e especiais objetos da coleção de arte imperial chinesa. Detalhe, tem historiadores que descobriram que os soldados, pelo menos os franceses, procuravam os objetos mais valiosos de propósito para levar para suas coroas, já pensando no que os seus imperadores iam mais gostar de ter. Depois do roubo, contra a opinião dos franceses, que já tinham saqueado, as coisas estavam de boa, os ingleses ainda não estavam satisfeitos. Eles resolveram botar fogo no palácio todo. O negócio era tão grande, tão espetacular, que demorou 3 dias para queimar. Quem deu a ordem foi um tal de Lord Elgin. Esse Lord Elgin era pai do cara que tirou os mármores do Partenon da Grécia, que eu também contei no meu vídeo de museus e polêmicas. Ou seja, só essa família já fez uma quantidade de dano para a história cultural da humanidade que, sinceramente, O que aconteceu depois disso? Os militares envolvidos fizeram leilões. Um em Pequim mesmo,
logo, tipo, acho que 2 dias depois do saque, e o seguinte na Europa, e já venderam boa parte do que eles tinham roubado. Pra nós, hoje em dia, a gente não consegue rastrear o que aconteceu com esses objetos, porque eles foram vendidos meio clandestinamente, assim, no primeiro momento. Mas, como eu disse, teve uma parte que não foi vendida, porque estava guardada pra realeza. Na Inglaterra ficou tudo bem guardadinho, e até onde eu sei tá bem guardadinho até hoje, exceto por uma exposição internacional e alguns museus militares. E ninguém se deu o menor trabalho de esconder o passado desses objetos, porque o fato é que eles tinham sido roubados por um império, e era um império do qual as pessoas se orgulhavam nessa época. Então era um motivo, não era um motivo de vergonha, era uma coisa do tipo, ó, a gente foi lá, dominou esses caras aí primitivos e não tão avançados quanto a gente, e aqui estão os objetos deles pra gente usufruir. Percebam que existe um poder enorme em expor um objeto de outra cultura que você derrotou. Isso te dá um controle enorme sobre a narrativa que está sendo contada sobre essa outra cultura, porque cultura material te permite visualizar uma ideia, né? O museu é muito poderoso nesse sentido. O mais triste de tudo isso pra mim não é nem o fato do evento, né? É o fato de que não tem nenhum pedido de perdão por parte dos culpados. Todas as tentativas de repatriação, ou seja, de trazer os objetos de volta pra China, foram falidas. O que tem funcionado de verdade é a compra desses objetos, porque, né, o direito histórico a ter um objeto ninguém reconhece, ninguém liga. Agora, dinheiro todo mundo respeita, né? O caso mais famoso foi da Christie's. Christie's é uma casa de leilões. Estava leiloando 2 cabeças do zodíaco chinês que foram saqueadas desse palácio. E numa boa, assim, tava lá leiloando 2009 como se tivesse tudo ok, ninguém sabe do que aconteceu, tá suave. Aí houve uma tentativa de repatriação que falhou. Resumindo bem, eu acho que é porque leis e do que é feito com patrimônio cultural depois de uma guerra são mais ou menos recentes. Depois que essa tentativa de repatriação falhou, um empresário chinês riquíssimo comprou tudo. Só para fazer uma correção rapidinha, o que aconteceu foi o seguinte: ele fez a oferta foi aceita pela Christie's, mas aí ele se recusou a pagar. Falou que não, que as peças não tinham nem que estar sendo vendidas para começar, porque se sabia e se sabe mesmo da origem delas. Isso gerou uma baita de uma polêmica, a Christie's começou a ser alvo de várias críticas, e aí o dono da Christie's, François Pinault, também é dono de uma série de outros conglomerados e grifes e coisas, resolveu tomar uma decisão executiva de devolver os objetos para a China. Ele doou para uma coleção de arte no Museu de Pequim, onde elas estão agora. Eu vou botar fotos. E é isso, só uma correçãozinha rápida, pode voltar. Então, eu queria não só contar essa história, que eu acho que merece muito ser contada e divulgada, mas também convidar vocês a pensarem comigo sobre esse tipo de estratégia de dominação. Não só nesse caso, mas em outros também, então por favor assistam um vídeo que eu conto sobre Benin e sobre os mármores do Partenon na Grécia, porque é muito simbólico, é muito forte. E vou deixar um link maravilhoso, tinha que chegar uma hora de respiro, alívio nesse vídeo, né? Um link maravilhoso de um site do MIT que se chama Visualizando Culturas. Eles pegaram ilustrações e fotos de objetos e fizeram uma reconstrução de como era esse palácio a partir das fotos com mapas e milhões de coisas. Esse lugar, vale a pena dizer que foi reconstruído e pode ser visitado hoje em dia, mas é claro que não chega nem perto do que era. Vou tentar trazer um tema mais felizinho da próxima vez, né? Mas às vezes a gente tem que falar de coisas desagradáveis. É isso, eu vejo vocês em outro vídeo. Tchau, tchau!